Olá, pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente das terras quentes e molhadas de Presidente Prudente do interior de São Paulo. E hoje a gente vai falar sobre os discos do Iron Maiden que eram ruins. A gente volta daqui a pouco depois da vinheta. Esse vídeo é uma reflexão que eu fiz depois de um vídeo lá do canal Vinil na Parede, do Sandro, que o vídeo chamava Discos eram ruins e agora são bons. Discos que eram bons e agora são ruins. Ele fez uma reflexão sobre como a percepção das pessoas mudam com o passar do tempo em relação a alguns discos. Então, na época todo mundo dizia que era ruim, hoje todo mundo fala que é bom. Na época todo mundo dizia que era bom e hoje as pessoas dizem que é ruim. E ele deu vários exemplos de várias bandas, mas eu queria falar só do Iron Maiden aqui pra vocês, que é uma banda que acho que tem o maior número de fãs haters no mundo, sabe? O Iron Maiden, ele tem essa característica de fãs que tenha como maior missão detonar a própria banda, detonar a banda que você gosta. Então todo disco que eles lançam, a gente tem uma galera que diz que é a oitava maravilha do mundo e tem uma galera que diz que é o pior disco do mundo, que a banda devia parar, que estão velhos já e eles não dão mais conta. Olha, eu já fiz algumas reflexões aqui no canal sobre o direito do artista de sempre estar produzindo, de estar ganhando com a obra dele. Porém, o Iron Maiden realmente, cara, ele tem esses fãs haters. Então eu separei alguns discos aqui da primeira fase do Iron Maiden e que o pessoal já criticava. E hoje todo mundo diz que sempre gostou desses discos. Então, se você pega a carreira do Iron Maiden até 1985, os 5 primeiros discos do Iron Maiden, que é o Iron Maiden, Killers, The Number of the Beast, Peace of Mind e o Power Slave e o ao vivo Live After Dead, eu acho que esses são discos unânimes. Todo mundo gosta desses discos. Depois do Live After Dead, o pessoal passou a ter um hate absurdo em relação ao Iron Maiden. Eu comecei a ouvir o Iron Maiden no começo da década de 90. O disco que... O último, quando eu comecei a ouvir o Iron, o último disco que eles tinham lançado era o No Prayer for the Dying. Então eu vi o lançamento, já tinha sido lançado, eu vi o lançamento do Fear of the Dark, e a partir daí eu venho acompanhando a banda sempre que eles lançam discos. Mas antes dessa época, eu já vi todos eles embolados, né? E não na ordem que eles foram lançados. Pô, o primeiro disco do Iron Maiden que eu ouvi foi o Power Slave. O segundo disco do Iron Maiden que eu ouvi foi o Live After Dead. Então todas aquelas músicas, tirando do Power Slave, eu conheci ao vivo primeiro, no Live After Dead. Depois que eu fui ouvir o Peace of Mind, o The Number of the Beast. Então tem essa zona aqui na minha cabeça, né? Pra mim, tudo, até No Prayer for the Dying, foi lançado ao mesmo tempo, porque eu conheci e já estava disponível. Então, vamos falar um pouco desses discos aqui. Olha só. Somewhere in Time, cara, como esse disco aqui sofreu hate, cara. Ele foi lançado em 1986, ele veio depois da turnê do Live After Dead, ele quebrou aquela prática do Iron Maiden de lançar um disco por ano, né? Desde 1980 era um disco por ano, aí o Live After Dead eles deram uma parada, descansaram e voltaram com esse disco aqui, com uma pegada meio futurista, com essa capa maravilhosa. E o que o pessoal pegou hate nesse disco? Por conta das guitarras. As guitarras foram feitas com sintetizadores, o que deu uma tonalidade, que deu uma sonoridade diferente para as guitarras. Olha, na época que eu comecei a ler sobre heavy metal, o pessoal ainda falava mal desse disco, cara. Falava que ele foi um fiasco. Falava que ele foi... como o pessoal das revistas de rock, né, diziam que foi o polêmico álbum do Iron Maiden. E hoje todo mundo ama esse disco. Eu não vejo ninguém falando mal desse disco hoje. Eu só vejo pessoas falando coisas maravilhosas. E eu só falo coisas maravilhosas desse disco. Porque, cara, a gente tem coisas como o Deja Vu. Adoro o Deja Vu.
Adoro Alexander the Great. Heaven Can Wait, uma música belíssima. Wasted Years eu toquei no meu casamento. O vídeo retrospectivo do meu e da minha esposa no meu casamento foi Wasted Years. E esse disco é maravilhoso. E na época o pessoal teve um hate absurdo por esse disco, por ele ter utilizado sintetizadores. Olha só o Iron Maiden começando aqui a sua longa estrada de pessoas descendo a lenha por conta de um disco que tinha sonoridades de guitarra diferentes. Hoje todo mundo adora, hoje todo mundo acha isso aqui o máximo. Olha isso aqui, Seventh Son of a Seventh Son, lançado em 1988. Esse disco aqui, segundo a Wikipedia, é o disco de maior êxito do Iron Maiden nas paradas britânicas, até mais que Powerslave, até mais que The Number of the Beast. Porém, o pessoal meteu a lenha disso aqui na época, porque é um pouco mais melódico do que os outros álbuns do Iron Maiden, tem adição de teclado, tem músicas longas, muito mais ligadas ao progressivo, né? Acho que foi aqui que começou essa prática de dizer que o Iron Maiden tá pendendo pro progressivo. Sinceramente, eu nunca vi progressivo no Iron Maiden, cara. Que eu acho que só o fato de ter música longa não quer dizer que o cara é uma banda progressiva. Mas tudo bem, isso é uma discussão que eu não vou entrar. Olha aqui, Seventh Son of Seventh Son, uma capa belíssima, músicas belíssimas, rendeu videoclipes muito bacanas, e eu sou muito fã de Infinite Dreams, Can I Play With Madness, The Clairvoyant, Only the Good Are Young, e essa The Prophecy, adoro The Prophecy, foi a primeira música que eu ouvi desse disco, numa fita cassete que um amigo meu gravou pra mim. Eu pedi pra ele gravar um disco do Metallica, sobrou um espaço aí na fita, ele encheu de músicas do Seventh Son of Seventh Son. Foi a primeira vez que eu ouvi alguma coisa desse disco, e a primeira música que ele colocou foi essa The Prophecy, que é uma das que eu mais gosto no disco até hoje. Cara, esse disco é muito bom. Se você, em algum momento da sua vida, criticou Seventh Son of Seventh Son, você está errado, porque o disco é muito legal. Logo depois do Seventh Son of Seventh Son, veio o No Prayer for the Dying. Esse disco aqui, realmente, eu acho que ele mereceu o hate que ele levou na época. Esse disco foi lançado em 1990. Então, eu já tava ouvindo música, já tava ouvindo rock, já tava ouvindo heavy metal, mas eu não peguei o lançamento desse disco, né? Sabe, acompanhar o lançamento, aquela coisa toda. Porém, esse disco aqui, mano, acho que tava todo mundo de saco cheio, Bruce Dickinson cantou a moda caralha, a produção é muito ruim, parece que os caras estão tocando dentro de uma panela de pressão. Então, a qualidade de gravação desse disco é ruim. A performance do vocalista é ruim. Não tem jeito, cara. Ele cantou do jeito que ele quis, e dane-se, não vou nem fazer esforço. E as músicas, a qualidade de composição desse disco realmente é um pouco inferior ao que a gente viu anteriormente. Porém, hoje as pessoas dizem que esse disco é muito bom. Eu tenho hoje a mesma opinião que eu tinha na época. Esse disco poderia ter sido muito melhor se a banda tivesse se esforçado mais. Porém, tem músicas aqui que são muito legais. A gente tem aqui Bring Your Daughter to the Slaughter, que fica muito legal ao vivo. A gente tem Mother Russia, que não é uma música perfeita, mas tem uma pegada muito bacana. Holy Smoke, que foi a maior presepada da banda, né? Cara, assista o vídeo de Holy Smoke, é tanta zoação, é tanto não tô ligando pra nada, é tanto, que se lasca aí vocês que estão ouvindo. E a música é tão engraçada que não parece ser Iron Maiden, mas a gente aceita, porque no final eu acho que é uma música simpática. E o resto, cara, é muito ruim. Né? The Assassin, Run Silent, Runs Deep, Hawks in You. Isso que tá muito abaixo do que seria o Iron Maiden, porém as pessoas hoje gostam. Muita gente falando bem desse disco aqui, e ele não merecia, ele deveria ser realmente criticado. A capa é bem simples, né? Não tem aquela os icônicos Eds do passado não estão aqui, é uma coisa bem simples. Lembrando que essa capa ela foi censurada naquela versão, naquela prensagem que saiu no Brasil e no mundo, né? Onde que vinha aquela multimídia, né, junto no CD. Então o Ed está saindo da Sepultura, mas ele não está pegando o coveiro, né, pelo pescoço, e aqui nessa versão Digipack voltou a capa original da época. Então, realmente, esse aqui merece hate, cara. Esse aqui merece muito hate. E você tem que admitir que esse disco aqui tá muito abaixo do que o Iron Maiden fazia.
Porém, em 1992, chegou esse rapaz aqui, Fear of the Dark. Na época, muita gente reclamou também, por causa da sonoridade diferente, por causa desse Ed, que não tem nada a ver com os outros Eds das outras capas do Iron Maiden. Olha, quando esse disco lançou, eu era moleque, né? Devia ter ali meus 14, 15 anos. Eu ouvi a música Fear of the Dark, gostei muito dela. Pô, Fear of the Dark até hoje é uma música incrível. O que eu mais gosto aqui? Judas Be My Guide. Eu gosto de From Here to Eternity. Eu gosto de Be Quick or Be Dead, embora seja uma música que não tem muita coisa a ver com Iron Maiden. É uma música muito legal, uma música rápida, uma música pancada, né? A primeira música do CD, assim que eu ouvi, falei, nossa, que música bacana, que música rápida. Hoje, todo mundo diz que Fear of the Dark é um disco muito bom, porém na época ele sofreu muitas críticas. E ele sofreu as críticas que eu coloco a ele, na época, e eu coloco hoje também. Gosto muito desse disco, mas ele tem muita gordura. Ele poderia ter uns 20 minutos a menos. Na época ele foi lançado como vinil duplo. Eram as músicas mais longas que a gente tinha do Iron Maiden, foi o disco mais longo até aquele momento. Porém, cara, tem muita música aqui que poderia ser menor, ou tem muita música aqui que nem precisava estar nesse disco. Poderia ter 8 músicas tranquilamente nesse disco aqui e ele seria espetacular. Então começa aqui a prática do Iron Maiden de colocar músicas que não são tão legais assim, só para dar volume. Sim, Fear of the Dark é um disco que tem muita coisa desnecessária e poderia ter menos. Hoje todo mundo fala muito bem desse disco. Hoje todo mundo diz que é um clássico. Sim, é um clássico. Gosto muito do Fear of the Dark, só que ele tem problemas. E eu acho que o Iron Maiden atual começou aqui. Né? As mudanças, a questão da produção, a questão do desenvolvimento das músicas, começou aqui, nesse disco, o que a gente tem hoje no Iron Maiden. Acho que é meio que uma mistura entre o Iron Maiden tradicional que a gente tinha até o disco anterior e o novo Iron Maiden que estava surgindo, que a gente ia ver nos próximos lançamentos. Então, Fear of the Dark, ninguém fala mal hoje, mas na época teve um hate em cima dele. Muito desse hate é justificável. E por fim, esse é o último que eu vou falar deles, que é o The X Factor. Podia ter continuado até os discos atuais, mas eu vou falar só dessa parte mais clássica aqui, né, que hoje tá longe, né? O The X Factor, primeiro disco com o vocalista Blaze Bayley, foi lançado em 1995. Por que eu fiquei até 1995? Porque normalmente coisas que são muito antigas, a gente tende a ter uma visão diferente. Bom, isso aqui foi massacrado na época. Ninguém gostou disso aqui. Isso aqui foi colocado como uma grande porcaria. O pessoal falava muito mal disso aqui. Neguinho reclamou da capa, que não era um desenho, né? É um boneco 3D que foi impresso, que foi feito para a fotografia da capa. O pessoal reclamou da tonalidade da voz do Blaze Bayley. O pessoal reclamou das músicas mais lentas, mais arrastadas. Cara, pessoal reclamou de tudo disso aqui. E hoje eu vejo muitas pessoas falando bem disso aqui. Então, é um disco que a percepção das pessoas mudou bastante. Porém, cara, eu sempre gostei desse disco. Quando eu coloquei ele, eu já fiz um vídeo aqui no canal dizendo que esse aqui foi o primeiro CD que eu comprei. Né? Até antes do X Factor eu comprava vinil, e esse aqui foi o primeiro CD realmente que eu comprei, né, na nova tecnologia, em 95, né? E eu achei isso aqui fenomenal. Eu achei... Cara, o contrabaixo desse disco é perfeito. Músicas muito bacanas, temas muito bacanas. São 11 músicas que eu acho que não tem gordura nenhuma. As 11 músicas desse disco são essenciais, elas merecem estarem nesse disco. E eu me atrevo a dizer que esse aqui é o último grande e fenomenal lançamento do Iron Maiden na carreira deles. Esse disco aqui. O próximo que veio depois pisou na bola, e a gente tem algumas críticas muito grandes em relação ao resto da produção do Iron Maiden, né? Muita pessoa... São discos mais novos, então as críticas ainda estão novas na cabeça das pessoas. Mas esse disco aqui, ó, eu acho que foi o último grande trabalho do Iron Maiden, a última grande obra-prima que a banda lançou. E na época ninguém gostou. Todo mundo falou mal, revista falou mal, pessoas falaram mal, fãs falaram mal.
No Brasil, cara, foi um chorume de pessoas reclamando disso daqui, dizendo que tem nada a ver com a banda. Mas eu adoro e sempre adorei. Tanto que foi o primeiro CD que eu comprei na minha vida. E quando eu coloquei, cara, acho que eu furei o outro, né? Que esse aqui, óbvio, né? Essa aqui é a versão de Digipack que saiu bem depois. Mas a versão que eu comprei, acho que eu devo ter furado, cara. Porque eu ouvia muito, ficou meses no aparelho de som. E até hoje eu ouço esse disco aqui. Então, realmente, a percepção que nós temos em relação às músicas mudam. Tem coisa que a gente gostava e hoje não gosta mais, e tem coisa que a gente não gostava e hoje a gente ouve e gosta. O que mudou? A música? Não, a gente muda. A nossa percepção muda. Então, acho que é muito. Por isso que eu tenho um vídeo também aqui no canal onde eu discuto o que é música ruim. Cara, música ruim, pra mim, é o que eu não tenho percepção ou sensibilidade pra me apreciar. Porém, a minha percepção e sensibilidade mudam ao passar do tempo. Então, o que eu gosto hoje, eu posso não gostar daqui 10 anos. E o que eu não gosto hoje, daqui 10 anos eu posso ouvir e pensar, pô, cara, isso aqui é bom, isso aqui é legal, por que será que eu não gostava? Já fizeram essa reflexão? Então pode ser que muito do que você não gosta hoje, daqui 10 anos, vai ser a sua música favorita. Gente, foi o vídeo de hoje e a gente se encontra semana que vem com mais um vídeo aqui no canal.